paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria termos esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, onde nós podemos cultuá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, pois somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Os nossos pequenos podem passar também para o tempo deles, onde estarão ouvindo o Evangelho. Obrigado, Bela. E agora nós também teremos um tempo em que meditaremos na palavra do Senhor. Meus irmãos, essa é a nossa 16ª mensagem no livro de Eclesiastes. Estamos quase chegando ao final deste livro. Acredito que nós teremos mais 2 mensagens ainda em Eclesiastes. E realmente, como nós temos falado aqui, o meu desejo é que, com a exposição desse livro, você possa ter sido enriquecido, edificado pela palavra de Deus, pelo Evangelho contido neste livro. Amém? E hoje nós falaremos sobre o valor da sabedoria. Daremos sequência no capítulo 9, dos versículos 11 até o versículo de número 18, e já adentraremos no capítulo 10, onde veremos todo ele. Mas eu não vou fazer a leitura de todo esse texto, senão nós levaríamos bastante tempo, mas eu quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia, para nós irmos conferindo o que a palavra de Deus diz. Devemos lembrar, quando o apóstolo Paulo pregava, ele disse que os irmãos de Bereia eram mais nobres, porque simplesmente eles acompanhavam o que o apóstolo dizia, para ver se de fato condizia com as Escrituras, se era aquilo mesmo. Se o pessoal fazia isso com Paulo, então vocês devem fazer muito mais comigo, gente. Amém? Deve conferir de fato se é o que está escrito. Na semana passada, nós refletimos outra vez eu digo porque constantemente nós estamos falando sobre a brevidade da vida. E mesmo sabendo que esta vida terá um fim, nós vimos que devemos desfrutar daquilo que Deus nos dá. Devemos desfrutar das suas dádivas. Devemos viver bem a vida, aproveitando os prazeres que o próprio Deus concede aos homens e mulheres. Lembrando que Salomão ele está nos mostrando que há um jeito certo de viver a vida, mas há também um jeito errado. O jeito certo é aproveitarmos os presentes de Deus, desfrutarmos deles para a glória do nosso Deus. Mas o jeito errado é quando olhamos para as coisas que Deus nos dá e fazemos delas um ídolo. Fazemos delas o centro da vida. E o sábio deu exemplos práticos de que nós podemos desfrutar da comida, da bebida, da família, sem torná-las um Deus. É assim a vida. Tudo tem o seu devido lugar. Mas quando essas coisas que Deus dá são colocadas em um outro patamar, são colocadas em uma posição elevada, acima até mesmo do próprio Deus, é aí que mostra que o coração humano está prostrado a um ídolo. O lembrete do sábio, no texto anterior jamais se esqueçam que vocês são mortais. Vocês são sopro, mas vivam bem a vida. Glorifiquem a Deus em tudo. É isso que o sábio diz no texto que nós vimos semana passada. E no texto que nós meditaremos hoje, o sábio Salomão vai nos conduzir à reflexão de como as coisas na vida são imprevisíveis, como as coisas na vida são incertas. E logo em seguida, ele vai voltar outra vez
a nos mostrar os efeitos que a tolice traz sobre o mundo, mas nos lembrar do valor da sabedoria. Amém? Você está comigo nessa jornada? Vamos juntos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Inicialmente, o sábio nos mostra que neste mundo, coisas imprevisíveis acontecem. E aqui parece que não precisa de faculdade para descobrirmos isso, não é mesmo? A vida é imprevisível, é incerta. Essa é a constatação que ele faz ao observar como a vida acontece debaixo do sol. Veja comigo o versículo 11 do capítulo 9, em que ele diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ou seja, nessa constatação do sábio, ele fala acerca de 5 tipos de pessoas. E ele fala das suas atividades. Perceba que ele fala dos velozes, ele fala dos fortes, ele fala dos sábios, dos prudentes e dos instruídos. E os objetivos aqui deles são vencer a corrida, triunfar na guerra, conquistar provisão, ter riqueza e ter reconhecimento. E é algo normal pensarmos que esses objetivos só serão alcançados por aqueles que têm um melhor desempenho, uma melhor capacidade, não é assim? Nós somos ensinados que o mundo é o dos espertos, que o melhor é que tem que vencer sempre. Pelo menos deveria ser assim. Salomão, porém, de modo chocante, ele diz que as qualidades pessoais desses indivíduos não têm como garantir o seu sucesso. Nem sempre é o mais veloz que vence a corrida. Nem sempre é o mais forte que ganha a guerra. E nós temos inúmeros exemplos disso. Poderíamos falar, quem sabe, do gigante Golias. Era mais forte. Mas quem o venceu? O pequeno Davi. A gente poderia lembrar, quem sabe, de Gideão e os 300 homens, que estavam em uma quantidade inferior aos midianitas. E quem venceu? O menor, o mais fraco. Nós vemos na vida diversos exemplos disso. Às vezes, quem ganha a concorrência por um emprego não é o mais qualificado, não é o mais sábio, mas sim, quem sabe, o conhecido de um amigo. Há diversos exemplos. Recentemente, a pandemia mostrou que a vida é incerta. Nem sempre os melhores têm êxito. E aqui, o sábio não está pensando em razões lógicas para o insucesso desses homens. O que ele está querendo mostrar é, devido às incertezas da vida, o que acontece? Nem sempre o mais veloz vence. Nem sempre o mais sábio e o mais forte vai vencer. Ele diz no final do versículo 11, que isso ocorre porque o tempo e o acaso afetam a todos. Sabe o que é isso? Ele está mostrando que a vida tem seus riscos. Viver é algo imprevisível, nós não sabemos o dia de amanhã. A vida é assim. Embora o sábio use aqui a palavra acaso, o sábio não está sugerindo que o mundo funciona ao acaso, mas que, do ponto de vista humano, do ponto de vista da vida debaixo do sol, as coisas podem vir de maneira rápida, ao ponto de nos surpreender. Por isso, lembre-se, nós não temos o controle das coisas. E por mais bem preparados que estejamos, nós não podemos garantir o êxito, a vitória.
verso seguinte segue apontando para isso. E o sábio diz: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Perceba que aqui ele fala que ninguém sabe a sua hora. E no final do verso ele fala de tempos de calamidade, tempos de adversidade. Eu pergunto, alguém está livre disso? Não. Ele utiliza aqui o exemplo dos peixes e dos pássaros, que são pegos de maneira inesperada. Pois se o peixe soubesse que o anzol ou a rede iria levá-lo à morte, ele não cairia. Se o pássaro soubesse do laço que estaria preparado para ele se protegeria em um lugar mais seguro. Mas a verdade exposta aqui é que nós não estamos isentos das ciladas da vida. Por mais que vivamos de forma prudente, não temos controle sobre o amanhã. Pois acontece que muitas vezes nós esquecemos disso. E vivemos como se tudo dependesse de nós, confiando demais em nossa capacidade. Nós somos assim, não somos? Enquanto temos saúde, nós pensamos que não, eu posso fazer o que quiser. Amanhã eu estarei bem. Enquanto temos dinheiro, nós pensamos, não, eu estou seguro, nada vai me afetar. Mas será mesmo? A vida é incerta. É claro que devemos a cada dia buscar sermos pessoas melhores, mas nós não podemos esquecer essa verdade. Nem sempre o melhor vence. Por isso, dependa mais de Deus e confie menos na força do seu braço. É isso que o sábio está dizendo. Mas eu sei que as incertezas da vida às vezes fazem com que a gente seja tomados de medo, de ansiedade pelo que está por vir. Muitos se desesperam pelo futuro, temendo o futuro. Mas lembre-se que Salomão, ao dizer que a vida é imprevisível, ele não quer fazer com que desanimamos. Não. Muito pelo contrário. Ele quer que reconheçamos o senhorio do nosso Deus e depositemos toda a confiança nele. Só assim saberemos que dias maus poderão vir e virão. Nós não estamos isentos disso, mas nós temos a certeza de que não passaremos sozinhos. Você pode confiar nisso também? Ter essa certeza? A reflexão que estamos sendo chamados a fazer é: e quando situações que deveriam sair conforme o esperado, conforme o normal, tomam outros rumos, como eu e você agimos em meio a isso? É uma reflexão que o sábio está nos chamando a fazer. O sábio ensina que, para vivermos a vida, que às vezes é tão complicada e cheia de incertezas, nós precisamos de sabedoria divina. Ou somos sábios no nosso modo de viver, ou então seremos tolos. É essa a comparação que ele faz. Não há um meio termo. Ou você vive sabiamente, ou você vive como tolo. É a reflexão que o sábio faz. Ele faz isso por meio de uma história. É o que nós vemos dos versículos 13 até o versículo 18, onde ele diz: também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes, e um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada.
e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Salomão conta uma pequena história de uma cidade que estava prestes a ser atacada por um grande rei. Mas ela foi liberta por meio de conselhos de um homem pobre e sábio. É o que o sábio está dando ênfase aqui. Nós não sabemos se essa história foi algo presenciado por Salomão, ou se é algo que ele ouviu falar. Mas essa pequena história nos mostra que, apesar de desprezada e até esquecida neste mundo, a sabedoria é muito melhor do que a força. Como diz Salomão no verso 17, as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Como isso é importante para nós. Em um mundo onde muitos tentam se sobressair na base do grito, da ameaça, da força, o sábio está dizendo que é melhor a sabedoria do que essas armas de guerra. Acontece que a sabedoria é constantemente desprezada. E às vezes, diz Salomão, é abafada pelos gritos dos tolos. E vemos que quando falta sabedoria, o sábio fala que um só pecador destrói muita coisa. Não é assim? É exatamente o que vemos com Roboão, por exemplo, quando ele sucede o seu pai Salomão. Roboão despreza o conselho dos conselheiros mais velhos e mais sábios e dá ouvido a alguns conselheiros tolos. E qual é o resultado? Ele perde 10 das 12 tribos de Israel. A pergunta que fica é: será que estamos dando mais atenção aos gritos de quem domina sobre os tolos? Ou estamos ouvindo mais as palavras dos sábios? Perceba que ponto interessante nós temos aqui. A quem nós estamos dando ouvido? A quem os nossos filhos mais ouvirão? A nós, pais. Nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso. Queremos fazer sempre o melhor para eles, dar a melhor educação, a melhor formação. Mas será que nós estamos ensinando eles a pensar por si mesmos? Será que nós estamos os ensinando no caminho da sabedoria? Às vezes nós olhamos tantas tolices que tem no mundo, e por muito tempo as pessoas pensavam que se blindassem os filhos, se colocassem numa bolha, então estariam seguros. Mas e quando saírem de lá? Será que eles saberão se defender contra os gritos de quem domina sobre os tolos? Entenda a importância da sabedoria. Entenda a riqueza da sabedoria bíblica. Ela é a única capaz de desfazer as armas de guerra que são voltadas contra a mente e o coração dessa geração. E não adianta apenas concordarmos com essa verdade. A pergunta é: o que estamos fazendo com os nossos filhos? Estamos instruindo eles no caminho da sabedoria bíblica? Ou estamos dando a eles qualquer outra coisa? Perceba a seriedade disso. Eu sei que há pais aqui que fizeram de tudo. Instruíram seus filhos no caminho do Senhor, mas os seus filhos decidiram viver uma vida longe de Deus. Lembrem-se que nós, pais, temos a obrigação de instruí-los. Mas quem regenera, quem transforma o coração é o próprio Deus. Não é uma obra nossa. Mas como pais, nós temos o dever de lhes ensinar conforme a sabedoria divina. Pois não adianta
ser forte, ágil, inteligente. Se for um pecador, destruirá muitas coisas. São palavras de Salomão. Seguimos e vemos que no versículo 18, Salomão agora vai fazer um contraste. Ó. Veio, acho que a bateria aqui está fraca. É, né? Tem uma outra bateria. Testando. Foi. Obrigado, gente. Voltamos. Amém. No versículo 18, o sábio Salomão faz um contraste. Ele contrasta aqui sabedoria com pecado. Veja o que o sábio diz. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Nós já falamos desse versículo. O que normalmente a Bíblia chama de sabedoria é o temor do Senhor. É o entendimento da vida a partir da palavra de Deus. E essa sabedoria vem do Senhor. E sabemos que a sabedoria dele é infinitamente maior do que a dos homens. Em Provérbios, o mesmo Salomão fala que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas devemos temer ao Senhor. O que é isso? Sabedoria. Buscar a sabedoria divina. Isso, diz o sábio, lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. É algo a ser buscado. Agora, o caminho inverso da sabedoria, como estamos vendo, é a tolice. E no capítulo 10, Salomão vai trazer uma série de provérbios, mostrando como é desastrosa a vida do tolo. Vamos ver os 2 primeiros versículos do capítulo 10? O sábio escreve assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. O autor de Eclesiastes está mostrando de imediato que a tolice é altamente destrutiva, mesmo que seja em pequenas quantidades. Ele está dizendo que uma mosca morta estraga todo o perfume. Está dizendo que uma pequena coisa pode estragar todo o resto. É assim. Muitas pessoas às vezes passam a vida toda aprendendo, crescendo, mas quem sabe por uma palavra, por uma ação, por um erro, muita coisa se põe a perder. Por um momento de tolice, aquilo que construíram a vida toda é colocada em jogo, em desconfiança. E o sábio, ele vai no cerne da questão. Ele vai exatamente onde está o problema. Onde está? No verso 2 ele diz que o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Em algumas traduções, vai estar que o coração do sábio se inclina para a direita, enquanto o coração do tolo para a esquerda. Eu sei que esse verso é bastante tirado do contexto, muitas vezes.
Mas nós não estamos aqui para dar uma nova interpretação ao texto, né, de acordo com as nossas preferências, mas estamos expondo o que realmente o texto diz. E ao falar sobre direita e esquerda, o sábio não está falando de preferências e posições políticas, e nem dizendo que os destros são melhores que os canhotos, certo? O que ele está falando é que no mundo antigo, o lado direito era comparado com o lado da força, o lado da virtude, do bem, enquanto que o lado esquerdo era comparado com o lado da fraqueza. E na cultura da época, ser canhoto era algo raro e representava mesmo a fraqueza. A gente pode ver isso em Juízes 3, com Eude. Depois você, em sua casa, pode conferir isso. Mas o que o sábio está afirmando aqui é que sábios e tolos seguem por caminhos diferentes, a começar pela orientação do coração. O sábio segue o caminho do bem, mas o tolo segue o caminho do mal. Lembrando que, na Bíblia, o coração não é apenas o órgão que bombeia sangue, mas na Bíblia o coração é o centro da personalidade. Todas as ações da vida fluem dele. O que pensamos, o que sentimos, o que realizamos emana do coração. E se o nosso coração não estiver alinhado à sabedoria divina, então ele estará inclinado à tolice. E isso ficará evidente em seu caminho. E uma pergunta a nós: estamos decididos em nosso coração seguir o caminho da sabedoria descrito na palavra de Deus? Eu espero que sim. Para que isso aconteça, devemos em primeiro lugar vigiar o nosso coração, pois dele procede toda a nossa vida. E mais, é preciso guardar no coração a palavra de Deus, a fim de não se desviar do caminho da sabedoria proposta pelo nosso Senhor. Aos jovens, vigie e guarde o seu coração e o seu caminho, observando os seus passos segundo a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus guiar você. A nós, agora falando aos pais, precisamos guardar em nosso próprio coração a palavra de Deus e viver de acordo com ela, para que sejamos capazes de instruir a próxima geração nesse caminho. Pois como estamos vendo, se não insistirmos na instrução dos nossos filhos na palavra de Deus, e não nos dedicarmos em oração pelo coração deles, eles naturalmente seguirão o caminho da tolice. Você não precisa fazer nada. Avançando o texto, Salomão vai oferecer diversos exemplos de sabedoria e tolice. E para não ficar tão extenso, vermos um por um, a gente pode dividir em 3 exemplos. Primeiro exemplo que ele vai dar são exemplos da vida pública. Nós vemos isso nos versículos 4 a 7. Segundo exemplo é exemplos da vida privada, versículos 8 a 11. E terceiro, ele vai dar exemplos de palavras e procedimentos, versículos 12 a 20. Primeiro, os exemplos públicos. Salomão ressalta aqui principalmente os da vida política. Veja comigo o versículo 4. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Ou seja, Salomão está falando aqui de uma perseguição. Se uma autoridade se irar contra você, não abandone o seu posto, mas tenha tranquilidade. O princípio exposto aqui é igualmente aproveitado com qualquer autoridade que se ire contra nós. Pode ser, quem sabe, no trabalho, o chefe, um supervisor. Ou poderíamos, quem sabe, dar tantos outros exemplos. A verdade é que quantos erros poderíamos evitar
se soubéssemos permanecer tranquilos diante dessas situações que acontecem com a gente, não é assim? E o sábio está nos orientando a termos tranquilidade, pois frequentemente a nossa paciência e tranquilidade serão testadas. E a gente gosta disso, né? A gente até fala, nossa, fulano está testando a minha paciência. Mas essa é a realidade, é o que acontece. E o que o sábio está nos dizendo, tenha tranquilidade, tenha paciência, isso também faz parte da sabedoria. Vejamos isso, os versículos 5 e 7. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Todos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Essa realidade também está presente em nossos dias, não é mesmo? Há uma inversão das coisas. O que estamos aprendendo é que não podemos permitir que a falta de sabedoria dos governantes, ou quem sabe das autoridades constituídas sobre nós, provoque respostas e reações tolas da nossa parte. Até nesses momentos, nós precisamos de sabedoria divina para lidarmos com essas situações. Ou seja, precisamos saber a hora de agir. Amém? Você precisa também dessa sabedoria? Precisamos, pois não estamos isentos da autoridade de tolos. É assim. Geração vai, geração vem, e os tolos continuam por aí. Precisamos de sabedoria. Segundo, depois, outro exemplo que Salomão dá, são os exemplos da vida privada. Versículos 8 a 11, ele diz, quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? É claro que Salomão está falando de algumas atividades que eram comuns naquela época. Menos rachar lenha, né? Rachar lenha, arrancar pedras, cavar poço, derrubar muro, isso ainda se faz hoje. Mas Salomão poderia dar outros inúmeros exemplos, com a finalidade de mostrar que o tolo está sempre despreparado, desprevenido, gastando tempo e trabalho à toa, além de correr riscos desnecessários. É isso que o sábio está fazendo questão de mostrar. O tolo age dessa maneira, mas o sábio age com sabedoria. Não seja precipitado em suas tomadas de decisões. Pondere à luz das Escrituras todas as suas escolhas. Meus irmãos, como esse livro tem nos chamado à reflexão, não é mesmo? Você tem sido confrontado por esse livro? Você tem aprendido com esse livro? Diante do que nós estamos vendo, eu lhe pergunto: será que estamos pedindo a Deus a sabedoria necessária para agir da maneira certa e na hora certa, de forma sábia? Será que temos pedindo a Deus isso? Seguimos adiante com o nosso texto. E veremos que agora Salomão vai dar exemplos de fala e de procedimentos. E inicialmente ele fala de um grande perigo. Que perigo é esse? O perigo da língua tola. Versículos 12 a 14. Ele diz, as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois?
Observe o que Salomão está dizendo aqui. As palavras dos sábios têm benefícios. As palavras dos sábios vêm cheias de graça. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios. Mas o lábio do insensato o destrói. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Sabe o que é isso? As pessoas destroem umas às outras simplesmente pelo que falam. O que Salomão está dizendo aqui é: isso é coisa de tolo. E o tolo, eles falam sem parar. Mas talvez a pergunta que fique é: e como os que temem ao Senhor usam as suas palavras? Como lemos aqui em Efésios. Eles falam de acordo com a palavra de Deus. Eles falam como Deus quer. As suas palavras são cheias de graça. São cheias de amor e de verdade. Por fim, nos versos finais do capítulo, o sábio destaca o procedimento dos tolos. E o que move os tolos, diz Salomão, é somente a festança, somente o entretenimento. Eles festejam e cantam enquanto tudo se vai. Pois para o tolo, esse é o ponto máximo da vida. Esse é o sucesso da vida. Tudo se resume a festa, bebida e dinheiro. Mas será mesmo que é assim que vive o sábio? Quando olhamos para a vida, quer seja a vida pública, a vida particular, as nossas palavras, o nosso procedimento, nós não podemos esquecer que nós estamos rodeados de exemplos diversos de tolices. Não é assim? O que nós fazemos em relação a isso? Algumas aplicações para o que nós vimos nessa noite. Primeira aplicação. Em 1 Reis, nós vemos que Salomão amava o Senhor. E certa vez o Senhor aparece a ele em um sonho e diz a Salomão: me peça o que você deseja. E se fosse com você, o que você pediria? Se acontecesse isso com você, o que você pediria, meu irmão? Minha irmã? Sabe o que Salomão pediu? Salomão pediu um coração cheio de discernimento. Salomão pediu sabedoria de Deus. Se entendemos o valor da sabedoria, então devemos pedir a Deus por sabedoria. Mas será que podemos? Tiago, em sua carta, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Será que Tiago lia Eclesiastes? Citando algumas palavras que são chaves em Eclesiastes, ele está falando sobre sabedoria, peça a Deus. Mas ele está falando que aquele que duvida, ou seja, aquele que é como o tolo, ele é como a onda do mar, é levada e agitada pelo vento. É o que vemos constantemente em Eclesiastes. Mas, meu irmão, peça a Deus, peça por sabedoria, peça com fé, que Deus dá a todos livremente, de boa vontade. Mas lembre-se que sabedoria não é apenas algo, é alguém, Jesus Cristo. E é somente quando estamos unidos a Cristo, é que deixamos de viver como tolos.
Somente quando estamos unidos a Cristo é que deixamos de nos irar contra qualquer um que se ire contra nós. Entendendo que em Cristo nós temos tudo, inclusive justiça. É em Cristo que nós poderemos guiar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação com sabedoria, ouvindo, aprendendo e seguindo o coração de Deus. Mas nós queremos terceirizar o serviço. Nós esperamos dos outros, esperamos do governo, esperamos de tantas coisas. Mas aqui nós estamos vendo, nós devemos depender de Deus e anunciar essas boas novas. É com sabedoria. Essa sabedoria que nos leva a alcançar mais pessoas. Falar dessa transformação que tivemos. Será que de fato o Evangelho transformou a minha e a sua vida? É impossível nós termos recebido um presente imenso, infinito, e não desejarmos compartilhar com outros. Por isso, anuncie o Evangelho com sabedoria, com temor de Deus. Amém? Segunda aplicação, para encerrarmos. No começo do sermão, o sábio nos alertou sobre as incertezas da vida. Ele falou que nem sempre o melhor vence. Acontece que o Evangelho nos mostra justamente que, de aparentes derrotas, vêm as maiores vitórias. Que da humilhação, da derrota, da injustiça, é que surge a justiça, a beleza e a glória do Evangelho. Sabe o que é isso? A morte humilhante de Jesus na cesta, que para muitos era a derrota do Filho de Deus, deu lugar à glória incomparável no domingo. Você se alegra com isso? Constantemente nós vemos que a palavra de Deus fala da caminhada cristã como uma corrida. E eu pergunto a você nessa noite, como você tem corrido a corrida cristã? Como tem sido? Talvez tenha sido uma corrida cheia de altos e baixos. Eu não sei. Mas eu gostaria de encerrar com uma história. Inclusive eu já contei aqui. Mas sempre que eu me deparo com essa ilustração de corrida, eu lembro dela. E você conhece essa história. A história de Ayrton Senna, o brilhante piloto brasileiro. Mas uma coisa que talvez seja um pouco desconhecida na história de Senna, é que ele era um cristão. Inclusive, há algumas entrevistas dele falando da experiência que ele tinha com Deus. E há um registro também da sua irmã, Viviane Senna, inclusive vocês podem pesquisar na internet, onde naquele 1º de maio de 1994, como era sempre de costume, Senna foi fazer o que sempre fazia. E a sua irmã relatando diz, naquela manhã, quando Senna acordou, ele pediu para Deus falar com ele. Abriu a Bíblia e leu um texto que falava assim, que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era Ele mesmo. O melhor presente de Deus só pode ser Deus. Hoje, Ele me dará a si mesmo. O que para muita gente foi uma tragédia, o que para muita gente foi a derrota do melhor, para Senna não foi tão terrível assim. Porque como milhares de cristãos, ele viveu a corrida do Evangelho. É claro que ele viveu acidentes em sua vida moral, caiu em alguns buracos, em algumas decisões, mas ele buscou correr a corrida cristã. E na sua lápide foi colocado o versículo de Romanos 8:39, que diz: nada
pode me separar do amor de Deus. Sabe o que é isso? Os sábios, até mesmo nas derrotas da vida, são mais que vencedores em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque viver uma vida longe de Cristo é a maior tolice que pode existir. Mas a maior sabedoria está em Cristo. Viva para Ele, dependa dEle. Ele é exatamente tudo que você precisa para viver. Ele é o melhor presente. Mesmo diante das incertezas, que o seu coração descanse ao saber que se você está em Cristo, nada poderá lhe separar do amor de Deus. Quer você enfrente o que for. Isso é viver sabiamente. Que você e eu dependamos mais de Deus. De tudo que Ele pode nos dar. O melhor presente é Ele mesmo. Mesmo quando quando as coisas saem de forma inesperada, você tem tudo do que precisa. Onde nada, diz o apóstolo Paulo, nada, nem é doença, não é morte, não é vida, nada poderá lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Quem garante isso não é o que você faz. Quem garante isso é o próprio Deus. É a segurança que os salvos têm. Jesus dizendo que as ovelhas que o Pai o deu não podem ser tiradas da sua mão. Sabe o que é isso? Se você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva dEle. Nada pode lhe tirar do amor de Deus. Mas é claro que nessa corrida você pode passar por obstáculos, cair em buracos. Ninguém está livre disso. O importante é completar a corrida, mesmo que não vença. Amém? Ele é quem nos sustenta até o fim. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele é fiel. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. Nós estamos sendo conduzidos por um livro que é muito difícil de entendê-lo, eu sei. Mas é a Tua verdade revelada a nós. E como esse livro, apesar de difícil, tem falado conosco. É o que acontece quando a palavra é pregada. Sabemos que é o Teu Espírito que tem confrontado o nosso coração. Sabemos que é o Teu Espírito quem tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as verdades reveladas na palavra. E nessa noite não foi diferente, Pai. Nós vimos muito sobre as incertezas, as dúvidas que temos sobre o futuro. E nada podemos fazer, a não ser confiar e depender do Senhor. Faz com que não coloquemos as nossas forças no dia de amanhã, não é isso, não queremos viver dessa maneira. Essa é uma falsa religião, achar que podemos salvar a nós mesmos. Mas ensina a termos um coração dependente de Ti, um coração que anseia pelo Senhor, um coração que mesmo não sabendo o que virá amanhã, descansa porque o Senhor é soberano sobre tudo. Nos ensina, Pai, a viver dessa sabedoria, a desfrutar de Ti, a verdadeira sabedoria. Só assim é que viveremos melhor neste mundo que está repleto de maldade, repleto de tolices. É somente a Tua